Uma ótima terça-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. E no programa de hoje você vai ver que após 6 dias internado, morre no Piauí o estudante maranhense baleado na cabeça. Adolescente leva tiro de raspão em assalto à van na Avenida dos Africanos. Levantamento confirma quase 9 mil casos de hepatites virais em 11 anos no Maranhão. A estimativa do Ministério da Saúde é que atualmente mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da hepatite, mas ainda não sabem. E ainda, falta de infraestrutura causa transtornos para condutores e pedestres no São Cristóvão. E aqui a situação cada dia está pior. Agora sim, já estamos juntos mais uma vez na programação da sua TV Difusora e eu dizer que é claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número você conhece, né? 991968622, está aqui no seu vídeo, 991968622, para que você peça o seu alô, manda a sua foto, também pode dizer de onde está acompanhando o programa, o que está achando da nossa programação e dá também, claro, para fazer a sua denúncia ou a sua reclamação, contar para a gente como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade. Faz uma foto, um vídeo e manda pra gente. 991968622. Fique à vontade, a sua participação é muito bem-vinda durante todo o nosso programa, que está só começando ao vivo nesta tarde para você, 12:06 agora, 12:06. Olha só, triste, né? Após passar 6 dias internado em estado gravíssimo no Hospital de Urgência de Teresina, no Piauí, morreu na madrugada de hoje o estudante maranhense Gabriel Breno Nogueira, de 21 anos. Ele levou um tiro na semana passada ao sair da pensão onde estava hospedado. Gabriel Breno teve uma lesão no cérebro que comprometeu órgãos como rins e também pulmões. As investigações apontam que houve crime passional. A vítima teria tido um relacionamento com uma mulher casada e ainda na semana passada a Polícia Civil, inclusive, pediu a prisão preventiva do suspeito de ter cometido o crime. Gabriel estava na cidade estudando para provas da Escola de Sargentos e Armas do Exército Brasileiro. Está aí o registro para você, inclusive com imagens lá da cidade de Teresina, do momento em que o estudante maranhense acabou sendo atingido, passou 6 dias internados lá no HUT, né, em Teresina, que é um hospital semelhante ao que a gente tem aqui em São Luís, o Socorrão, mais ou menos nessa mesma importância para eles lá em Teresina. Ele estava internado então nesse hospital, mas acabou não resistindo. E como a gente disse, a polícia também segue acompanhando esse caso, inclusive pedindo já a prisão do suspeito de ter cometido esse crime contra esse jovem, né? 21 anos, acabou morrendo esse maranhense. 12:07 agora, 12:07, seguimos ao vivo com esta edição do seu Na Hora D. Agora a gente vai a Caxias. Um homem foi preso com uma moto roubada. Ele já foi conduzido para a unidade prisional de ressocialização. Acompanhe. Segundo a Polícia Militar, o jovem de 27 anos estava no regime semiaberto pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem da Polícia Militar, foi preso com uma motocicleta que estava com registro de roubo e placa adulterada. José Anderson foi abordado pela Polícia Militar em uma blitz na Rua da Calma, no bairro Seriema, onde foi comprovado que a placa da motocicleta foi adulterada e pertence a um carro. Ele foi abordado pela Polícia Militar numa blitz de trânsito e lá na hora da abordagem a Polícia Militar detectou que ele estava usando uma moto que estava com a placa de outro veículo. E foi conduzido para cá e se fez a pesquisa, confirmou-se que a moto que ele estava usando havia sido roubada no mês passado e dois tipos aí, quer dizer, ele foi enquadrado como receptador e como alterador de característica de veículo. José Anderson Lacerda Coelho foi ouvido pelo delegado e conduzido para a UPR de Caxias, onde fica à disposição da Justiça. Como foi autuado em flagrante, ele vai ser encaminhado para a UPR e deverá ser submetido à audiência de custódia. O juiz vai examinar a situação dele.
Se entender, vai mantê-lo preso, senão vai mandar soltá-lo. Muito bem, agora nós vamos a Santa Inês. Nós falamos aqui no Na Hora D sobre os ladrões atrapalhados. Você se lembra? Nós mostramos esse caso ontem aqui no nosso programa. O caso aconteceu lá na cidade. Pois bem, depois de cair da moto e deixar para trás até a arma de fogo, um homem foi preso por suspeita do assalto. O outro rapaz também foi conduzido por receptação. O Janiélio, aliás, Santos, é quem conta essa história para a gente. Veja só. Olha, nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês. Pois é, o caso repercutiu bastante aí desse vídeo em que uma dupla de assaltantes, né, tentaram aí levar o celular de uma vítima e acabaram sendo perseguidos pela vítima, deixaram a moto para trás, correram com medo de uma pedrada. O Adriano Ramon, de 21 anos, era quem estava pilotando a moto. É o primeiro, depois que viu o parceiro pular da garupa da moto, ele largou a moto no chão e pernas para quem te quero. Ramon não voltou para saber o restante da história, deixou a moto. Só que a moto que o Adriano usou no assalto era dele mesmo. O que ele fez? Não vou voltar lá porque posso levar uma pedrada. Ele tentou dar uma de esperto, veio na delegacia e queria registrar um boletim de ocorrência por conta do roubo da sua moto. Chegou aqui dizendo: minha moto foi roubada e eu quero prestar um boletim de ocorrência. Porém, a polícia já tinha em mãos o vídeo do assalto frustrado. Reconheceu o Adriano e o Adriano acabou sendo preso. Eu vou falar com ele aqui. Adriano, foi isso mesmo que aconteceu, cara? Foi. Cara, por que tu tá chorando bastante? Por que tu entrou nessa? Arrependimento. Já tem passagem pela polícia? Primeira vez. E o que levou? Como é que foi que surgiu essa ideia? Rapaz, vamos assaltar, como é que foi? O parceiro chegou lá, faz tempo já que ele pedia pra nós fazer um corre. Eu falei: senhor, não vou fazer não. Aí todo dia lá na quadra, lá ele chegava lá: senhor, não vou fazer corre não. Bora, senhor. Não, senhor, isso vai dar errado, não vou não. Aí, nesse dia, eu fui pela cabeça dele e fui. Quando ele estava sendo autuado, ele acabou confessando o crime, apontou também a participação do menor no crime, o menor também foi identificado, e também disse para quem vendeu o celular, né? Ele vendeu o celular para o indivíduo, que inclusive já responde por um crime de latrocínio e roubo. Então ele foi autuado, foi preso, realmente ele estava saindo da igreja no momento que ele foi preso, mas por ter comprado esse celular roubado, ele foi preso e autuado em flagrante. Pois é, mas agora não adianta ir chorar lá na delegacia, né não? Olha só, um adolescente levou um tiro de raspão em mais um assalto à van registrado na região metropolitana de São Luís. Veja só. 3 indivíduos assaltaram a van ali na Avenida dos Africanos e um adolescente, ele está aqui no interior desse carro aqui, onde as portas estão abertas. Claro, não vou mostrar esse adolescente, ele está baleado. Ele já foi lá pelo Hospital Socorrão 2, o tiro foi de raspão na cabeça. E ele tem só 14 anos, né? A família já trouxe ele para cá para que ele possa ser ouvido, não é nada grave, mas ele está muito abalado, está deitado aí no banco de trás aí, e pelo fato também dele ser adolescente, não vou mostrá-lo. O pessoal pegou um dos assaltantes aí, que seria um adolescente, também de 14 anos, ele está sendo apresentado lá no plantão central ali para o pessoal da Polícia Civil. É mais um caso de assalto à van. O assalto aconteceu, como já disse, ali na Avenida dos Africanos, mas o assaltante só foi localizado já aqui nas proximidades ali do antigo Lítero, ali já nas proximidades ali do Anil. Os outros 2 não foram identificados, acabaram conseguindo fugir. É um adolescente que veio do interior do estado, passar as férias aqui na capital, e aí com a mãe dele, quando houve o assalto, o assaltante acabou atirando. E o pessoal do 6º Batalhão estava fazendo aqui a apresentação da ocorrência aqui no plantão da DECOP. Muito bem, e após essa ação criminosa na van, um menor foi apreendido. Ao vivo, quem traz as informações, mais detalhes sobre esse caso é a repórter Geice Gomes, já está aqui com a gente ao vivo. Geice, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. Como só o adolescente foi apreendido, o caso foi trazido aqui para a delegacia do adolescente infrator, que ficou responsável pela investigação.
Nós conversamos com uma das vítimas que estava na van. Ela, inclusive, teve todos os pertences roubados, a mochila, celular, carteira, documentos, e relatou para a gente que a ação foi muito violenta. Os 3 assaltantes estavam armados e ela informou que, apesar de todos eles estarem armados, foi somente um menor quem efetuou os disparos. Esse é o segundo caso de assalto à van registrado aqui na capital maranhense em menos de 15 dias. O primeiro aconteceu na Estrada de Ribamar. A adolescente Micaele Ashley Rodrigues, de apenas 18 anos, morreu porque ela tentou, na verdade ela se jogou da van e acabou batendo a cabeça tentando fugir dos bandidos. Esse primeiro caso está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações ao vivo aqui na nossa edição do Na Hora D. Então, em segundo caso, em poucos dias, registrado aqui na região metropolitana de São Luís, como a Geice muito bem lembrou, o primeiro lá na Estrada de Ribamar resultou na morte de uma jovem, 18 anos, acabou caindo da van, enfim, ou se jogando, enfim, o certo é que ela acabou morrendo por conta de mais uma ação criminosa. E agora você imagina, né, o pânico que não deve ter sido com esses bandidos violentos, inclusive esse, segundo as informações, menor de idade, armado, atirando contra esses passageiros dentro dessa van. Imagina, então, o pânico que não foi durante esse assalto, né? E, lamentavelmente, os registros vêm aumentando. Meio-dia, 16 minutos agora, meio-dia 16, mas vamos mudar de assunto, vamos aproveitar e vamos saber quem está acompanhando o programa, quem está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 991968622, 991968622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está assistindo o programa, quem aparece para a gente nesse comecinho de tarde. Um alô para toda a Igreja Jardim Mirna de Itapera, a galera reunida mandou a foto para a gente. Obrigado e um abraço para vocês. Um alô para Luzia em Morros, que também está ligada no programa. Obrigado, Luzia, pela participação. Um abraço a todos de Morros. Manda um beijo para os meus amores Ana Júlia e Vavá. Estão todos aqui na tela da Difusora. Obrigado pela companhia também, hein? Olha só, manda um alô para Stephanie, Wellen, deve ser assim, e Luiz, e Cleide, né? Cleide também, da Vila Embratel, que estão participando aqui do nosso programa. Obrigado, hein? Abraço para vocês, sejam sempre bem-vindos. Quem aparece agora, um alô para Mariana e também Matheus do Coatrac 3, aqui em São Luís, também participando com a gente. Obrigado pela companhia. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem, hein? Meio-dia, 17 minutos agora. É só você mandar dizendo o nome, de onde está acompanhando, manda uma foto, pede seu alô, fica à vontade. 991968622. Olha só, em São Luís, uma criança de 6 anos passou por uma cirurgia de implante coclear, né, também conhecido como ouvido biônico. O procedimento foi realizado pela primeira vez e de forma gratuita. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Hoje é um dos dias mais importantes para o pequeno Fábio, de apenas 6 anos. Apreensivo, ele é o primeiro paciente de uma cirurgia de implante coclear realizada pelo SUS no Maranhão. Ele vai colocar um dispositivo eletrônico para auxiliar na audição. Ele tem uma surdez bilateral, ele não escuta absolutamente nada, uma surdez profunda. Essa surdez ela foi diagnosticada com mais ou menos 4 anos de vida. Na verdade, ele era uma criança muito agitada, a família fez várias avaliações com eles, eles acharam até que ele podia estar no transtorno do espectro do autismo, de tão agitado que ele era. Foi feito o diagnóstico da surdez, ele começou a adaptar aparelho de audição nos 2 ouvidos e depois disso ele ficou muito mais calmo. Mas esses aparelhos, pela surdez ser profunda, não consegue dar uma audição que ele necessita, por exemplo, para poder se comunicar, para poder falar. O quadro clínico de Fábio apontava uma surdez profunda, mas durante os primeiros 4 anos de vida, o diagnóstico dos médicos era de autismo. Até a descoberta da surdez, a família enfrentou a dúvida para o tratamento adequado. Antes de descobrir a surdez, ele era uma criança agitada, fazia muita zoada, era incômodo. A gente saía, as pessoas olhavam, as crianças ficavam com medo dele. Aí depois que ele foi protetizado, ele melhorou bastante o comportamento, ele se acalmou bem. Um dos momentos mais difíceis até aqui foi conseguir o tratamento por meio do Sistema Único de Saúde.
Só o aparelho que ele precisava usar custava mais de R$90 mil. Durante mais de um ano, a família lutou para conseguir a cirurgia e só hoje ele vai operar do ouvido esquerdo. Fábio já usa há 2 anos um aparelho convencional para a surdez. A cirurgia do Fábio durou cerca de 2 horas, mas só daqui a 30 dias é que a audição dele vai começar a ser estimulada e então ele vai ouvir os primeiros sons. Ainda tem uma segunda etapa desse tratamento, que também é cirúrgica, no ouvido direito. Outra batalha a ser enfrentada pela família. A fase de adaptação para o Fábio vai ser acompanhada por vários profissionais, em especial pela fonoaudióloga. A Érica, que já faz o acompanhamento dele, disse que não é possível dizer quando ele vai falar, mas será necessário cumprir todas as etapas como se fosse um bebê. Na realidade, quanto mais cedo, melhor, né? A criança começa a ter respostas muito mais rápido. A gente diz que quando ele colocou o implante, é como se ele tivesse começado a nascer para os sons na realidade. Então, ele vai ter um processo um pouquinho mais lento, mas ele ainda está dentro da faixa etária que vai conseguir se desenvolver de uma forma adequada. Isso, é lógico, depende de cada criança e como cada uma responde junto com a terapia. A primeira vez que esse tipo de cirurgia foi realizada no Maranhão foi em 2017, só que na rede particular. Renato tinha apenas 1 ano de idade. O procedimento foi um sucesso e não demorou até que o garoto tivesse uma vida quase normal. A expectativa da família de Fábio agora é que aconteça o mesmo. Afinal, falta muito pouco para ele conhecer um mundo novo. E a gente fica na torcida para que dê tudo certo, com certeza, não é não? Meio-dia, 21 minutos agora, meio-dia e 21. A gente continua falando sobre saúde. Entidades médicas celebraram ontem o Dia Mundial do Cérebro. É preciso estar em dia com o seu check-up neurológico e para falar sobre, inclusive, prevenção, diagnóstico, tratamento de AVC, aneurisma, enxaqueca. A gente conversa com o neurointervencionista, o Luciano Lobão, que já está aqui com a gente ao vivo. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, boa tarde. Obrigado, boa tarde, agradecer a participação e aproveitar aqui o privilégio da sua audiência para a gente falar sobre essa doença tão importante. Sim, esse ano vocês escolheram inclusive como tema enxaqueca, né? Por quê? Bom, devido à importância do tema, né? A enxaqueca acomete cerca de 15% da população brasileira. Só para você ter uma ideia, nas mulheres esse índice pode ser até maior, chegando a mais ou menos 30% da população. E como ela acomete a idade mais produtiva do ser humano, o impacto social, psíquico e até econômico é da ordem de bilhões de dólares por ano. Então daí a importância da conscientização, de fazer a população compreender como é que ela se comporta, quais são os seus sintomas, qual é o seu diagnóstico e o seu tratamento. Você falou que o índice é grande em mulheres, né? Por quê? O que acontece? Bom, na verdade a enxaqueca é uma inflamação neuronal que acontece por um disparo de um núcleo, chamado núcleo do nervo trigêmeo. Sim. E tem influências das mais diversas, né? Influências da ordem orgânicas, influência da ordem hormonal. Com certeza o desnível hormonal e o fluxo hormonal que as mulheres têm por mês, isso contribui para o gatilho da doença. Entendi. Quando é que a pessoa deve entender que tive uma dor de cabeça forte hoje, mas muita gente acaba não indo procurar um médico, né? Quando é que ela deve perceber que não, tem que ir procurar ajuda sim de um especialista? Esse é um detalhe muito importante. Na média, as pessoas sempre consideram a dor de cabeça algo natural, algo normal, sim, e que vai tomar um remédio, e aquilo vai passar. Na grande maioria das vezes, a dor de cabeça tem inúmeras causas. Alterações do sono, algumas dificuldades alimentares. Mas quando essa dor de cabeça ela for frequente, ou que tiver uma intensidade suficiente que te leve ao pronto-socorro, que você tenha que tomar uma medicação, às vezes venosa, ou então com mais frequência, deve-se levar à possibilidade, sim, de uma enxaqueca e procurar um neurologista. E no caso do diagnóstico da enxaqueca, como é que é o procedimento? Como é que as pessoas podem, né, pelo menos, amenizar essa situação?
Hugo, o diagnóstico é simples, o diagnóstico é feito de forma clínica, ou seja, na verdade, na grande maioria das vezes, a gente não precisa de nenhum exame para diagnosticar que o paciente tem enxaqueca. Só para você ter uma ideia, mais ou menos um estudo brasileiro foi avaliado nos últimos anos e viu que existe uma demora em torno de 10 anos entre o início de um quadro de enxaqueca até a procura do especialista pela primeira vez. Certo. Né? Então, isso muito pela desinformação de como é que acontece a enxaqueca, como é que ela é, que particularidades definem a enxaqueca diferente de outras dores de cabeça, de forma mais simples. Então, essa população tem que entender e identificar que qualquer dor de cabeça de forte intensidade que acomete mais um lado do rosto ou do crânio, que esteja associado com náuseas, vômitos, dificuldades com a luz, barulho, tudo isso, às vezes associado com náuseas, vômitos, tontura, esses características clínicas são fundamentais para o diagnóstico. Então, o clínico, o médico, o neurologista vai avaliar caso a caso e vai ver quais desses critérios eles se enquadram no diagnóstico de enxaqueca. Agora, uma questão tão séria que prejudica até o dia a dia, né, das pessoas, não é isso? Absurdamente. Assim, outro estudo que foi feito recentemente mostrou que a população que tem a enxaqueca crônica, a migrânia crônica, que é aquela que sofre com mais de 15 dias de dor de cabeça por mês em até 3 meses, essa população ela tem um índice de falta ao trabalho de em torno de 4 dias por mês, o que gera realmente prejuízo da ordem pessoal e econômica assustadora. Com certeza. Agora, além da enxaqueca, que foi o tema escolhido, né, para esse ano, tem também outras doenças que acabam afetando, comprometendo o funcionamento do cérebro, né, o AVC, por exemplo, né? Fale um pouquinho para a gente. Na verdade, o Dia Mundial do Cérebro é o dia que a gente chama a atenção do mundo, né? As sociedades do mundo inteiro chamam a atenção da comunidade para as doenças que afetam o cérebro. Nos últimos 10, 20 anos, o crescimento do nível de conhecimento científico nas patologias que envolvem o cérebro e a coluna é assustador, o que dá à nossa população mais e mais ferramentas para combater as doenças cerebrais. Aqui no caso no Maranhão, assim, eu acho que é muito importante que a gente faça esse alerta. Hoje aqui no Maranhão, sem sombra de dúvida, o AVC é a principal causa de mortalidade na nossa população. Estudos de ordem epidemiológica, tanto da região Nordeste quanto aqui do próprio Maranhense, confirma que entre 50 e 60 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, realmente a gente que está na prática clínica, a gente vê a importância de alertar a população ao controle dos fatores de risco, da pressão arterial, controle do diabetes, exercícios físicos, melhora a qualidade do sono e entender que o AVC hoje tem tratamento. Sim. Se for identificado rapidamente os sintomas clínicos do AVC, a população deve se dirigir imediatamente ao pronto-socorro mais próximo para que seja encaminhado ao tratamento adequado e melhorar e diminuir as sequelas. A gente está vendo aqui algumas imagens na tela. O que isso representa? O que isso poderia falar para a gente? Aqui é uma imagem do novo tratamento do AVC. Né? Aqui a gente consegue hoje fazer o tratamento. Aqui a artéria a gente percebe, mas ficou um pouco tremida, mas a gente percebe que esse preto é o fluxo de sangue e aqui foi o stop. Ele parou. Não está indo o sangue para o cérebro do paciente. Certo. Então a gente consegue, através da introdução de um catéter dentro do cérebro, puxar esse coágulo e tirar o coágulo a tempo do cérebro não sofrer um dano irreversível. Então a gente faz uma punção na virilha, por um catéter a gente chega e retira o coágulo. Aqui é um exemplo de uma outra doença neurológica vascular, que é o aneurisma cerebral. Certo. Né? Aqui a gente, voltando à questão do AVC... Tem como parar, Fernando, para ele explicar nesse ponto aí? Essa imagem é a primeira e aquela é porque a está passando muito rápido de uma para outra, rápido, né? Se puder voltar uma imagem. Tá. Ok, vamos para... Isso. Vamos lá. Aqui, né? Pode seguir. Vai. Solta. Ok. Aí o fluxo, né? Essa é a imagem que mostra o stop e a imagem anterior mostra a gente já fazendo a revascularização. Certo. Então, aí o senhor estava falando que tem uma outra questão que é a do aneurisma, né? Isso é outro detalhe importante que a população entender. Existem 2 tipos de AVC. Existe o AVC isquêmico, que é este quando entope uma artéria do cérebro e o sangue não passa mais para o cérebro. E existe o AVC hemorrágico, na qual existe uma fragilidade na artéria e
que seria um aneurisma, como se fosse uma bexiga que vai se expandindo, e ela rompe, levando, aqui está o caso. Naquela imagem lá, naquela imagem anterior, mostrando o aneurisma, ele rompe e leva a uma hemorragia no cérebro. É uma forma diferente de AVC. Entendi. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, obrigado pelos esclarecimentos e fica o alerta, né, mais uma vez, para que as pessoas busquem, né, fazer o check-up da forma correta, cuidem um pouquinho melhor da própria saúde, não é isso? Isso, depende sempre da gente, sempre em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no Na Hora D nesta tarde, viu só? Então, depende de cada um de nós, né, buscar o tratamento correto, a prevenção, né, sempre. Meio-dia, 30 minutos agora. A gente vai para o rápido intervalo, já a gente vai falar sobre a falta de infraestrutura causando transtornos no bairro do São Cristóvão, aqui em São Luís. Tem ainda a sua participação, é rapidinho, voltamos já. Viu só como foi bem rapidinho? Já voltamos, meio-dia, 32 minutos, agora meio-dia 32. Seguimos ao vivo com mais uma edição do Na Hora D e é muito legal, claro, sempre a sua participação. Você que está mandando sua mensagem para a gente, vai ver agora a sua mensagem na tela da TV Difusora. Vamos lá, mensagem na tela, vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para Davi, da Vila São José, sempre ligado no programa. Olha só, fazendo inveja para a gente, hein? A mesa ali posta para o almoço. Obrigado, Davi. Programa muito top, obrigado pela gentileza. Manda um beijo para minha mãe, Marli, na Vila Cafeteira. Obrigado, beijo para Marli, na Vila Cafeteira, também acompanhando o programa. Um alô para Pamela, no centro de São Luís, também acompanhando Na Hora D. Obrigado, Pamela. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa programação, tá bom? Quem aparece agora é a Emily, da Vila Luizão, também a família ligada, acompanhando Na Hora D. Obrigado, hein, pela companhia de vocês. Tem mais uma, sou Inaiene, da Raposa, manda um alô para Tiago e também Marquinhos. Obrigado, hein? Um abraço para vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa programação. 999968622. Manda sua mensagem também, meio-dia, 33 minutos agora. Olha só, na manhã de hoje foi registrada uma colisão entre um carro e uma motocicleta na BR-135, na rotatória do Maracanã, aqui em São Luís. Aliás, essa rotatória já é famosa, né, pelo número de acidentes. Felizmente, nesse caso, ninguém se feriu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados até o local. Vale lembrar que, segundo a PRF, a rotatória do Maracanã é um trecho com grande índice de acidentes. Ontem, agentes da PRF também auxiliaram um condutor que se envolveu em uma colisão lateral com outro veículo, também na BR-135, nesse mesmo ponto. Os dois condutores foram orientados a fazer a declaração de acidente de trânsito eletrônica. Seguimos com Na Hora D, hein? Meio-dia e quanto a hora para a gente? 34 minutos agora, meio-dia e 34. Olha só, a gente adiantou no bloco anterior, né, que após passar 6 dias internados em estado gravíssimo no Hospital de Urgência de Teresina, no Piauí, morreu na madrugada de hoje o estudante Gabriel Breno Nogueira, de 21 anos. Agora a gente vai ouvir a Paula Menezes, que traz mais detalhes sobre esse caso. Veja só. O estudante caxiense Gabriel Breno Nogueira, de 21 anos, baleado em Teresina, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira no Hospital de Urgência da capital piauiense, após passar 6 dias internado em estado gravíssimo. O hospital divulgou uma nota oficial se pronunciando sobre a morte do jovem. Gabriel apresentava uma lesão cerebral grave. Esse tipo de lesão, na maioria das vezes, tem repercussão sistêmica e acaba levando ao comprometimento de múltiplos órgãos, além do comprometimento cerebral, rins e pulmões, que acabaram sendo afetados. Ele foi vítima de um tiro na cabeça ao sair da pensão onde estava hospedado no centro de Teresina no último dia 17 de julho. A tese mais forte da Polícia Civil é de crime passional. Em Caxias, ainda aguardamos informações dos familiares sobre o velório e enterro do corpo. Paula Menezes, de Caxias, para a TV Difusora.
Obrigado, Paula, pelas informações aqui no Na Hora D, desse caso triste, né? Meio-dia 36 minutos agora, meio-dia e 36. Quero aproveitar e lembrar que você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, mostrando para a gente como é que está a situação do seu bairro, da sua comunidade. É isso mesmo, faz uma foto, um vídeo e conta para a gente como é que está a situação por aí. Você pode ser o repórter do Na Hora D aí no seu bairro, tá bom? Fique à vontade, mostra para a gente, faça a sua denúncia, a sua reclamação e ela pode virar uma reportagem aqui no Na Hora D. Olha só, você pode também contar para a gente algum caso bacana, algum personagem, alguém que tenha um projeto interessante e você quer contar para a gente, quer que a história dessa pessoa vire uma reportagem aqui no jornalismo da TV Difusora, fique à vontade. O número é o mesmo, 99196-8622. Quer ver só um exemplo? Olha só, pela manhã, nossa equipe esteve na Travessa Paulo VI, via importante do São Cristóvão, aqui em São Luís. Por lá, há muitos buracos prejudicando a passagem de condutores e a falta de capina tem dificultado o tráfego de pedestres também. Veja só. A Travessa Paulo VI liga duas importantes avenidas de São Luís, Lourenço Vieira da Silva e José Sarney. Pessoas que se deslocam entre os bairros do São Cristóvão e Conjunto São Raimundo utilizam a via. O fluxo de veículos é intenso desde as primeiras horas da manhã. Os motoristas trafegam com dificuldade pela grande quantidade de buracos. Aqui está um descaso nesse pedacinho aqui. Eu tenho que transportar os passageiros aqui que eu venho da empresa, todos os dias eu passo por isso aqui. E aqui a situação cada dia está pior. Aqui é uma avenida que é para fluir o trânsito bastante, para a gente se deslocar muito mais rápido, sair desses engarrafamentos dessas avenidas aqui por fora e tá nessa situação do jeito que está aí, ó. Em muitos pontos, crateras ou valas que já se formaram por toda a extensão da pista. Todos sofrem com a situação da falta de infraestrutura, dos carros menores aos maiores, ao risco de acidentes. Dizendo da buraqueira todinha aí, a pavimentação tá horrível. É arriscado sim, porque no desvio pode vir um chegar e encaixar na traseira. Pelo trecho percebemos resto de asfalto, sinal que a via já foi recuperada em tempos atrás. Aqui estava uma lagoa, eles somente taparam e agora ficou pior de novo, entendeu? Porque não colocaram asfalto, somente botaram uma pissarrazinha e pronto, acabou-se. E aí acabou tudo, não tem asfalto, não tem nada. E aqui na Travessa Paulo VI, no Jardim São Cristóvão, o problema não está só no leito da pista. Aqui na lateral também a água fica escorrendo a todo tempo. Já aqui na calçada um outro problema, é o matagal. Por conta da falta de capina, pedestres têm dificuldade de caminhar pelo local. Do outro lado da pista se arriscam em meio aos carros. A poeira também incomoda. Sem asfalto, sobrou a pissarra e quando os veículos passam, levanta a poeira. A falta de infraestrutura também é vista na Rua Paulo VI, uma das laterais da travessa, que leva o mesmo nome. A água que fica acumulada também esconde a buraqueira e o perigo para quem passa pela área. Coisa mais horrível do mundo, carro quebra nessa buraqueira, suspensão toda trocando direto, suspensão de carro. Isso aí tá um sofrimento. O que é uma pena, né? Porque, inclusive, muitas dessas vias aí poderiam ajudar para desafogar o tráfego nas outras principais, a Lourenço Vieira da Silva, a Avenida Guajajaras, mas não dá, porque muitas delas estão nessa situação que o Eduardo acabou de mostrar para a gente. Olha só, sobre a capina, o Comitê Gestor de Limpeza Urbana informou que vai incluir a Travessa Paulo VI e as avenidas Lourenço Vieira da Silva e também José Sarney, no Jardim São Cristóvão, na programação de capina e roçagem das vias da cidade. Nós estamos aguardando ainda a resposta da CEMOSP com relação aos buracos que foram mostrados aí também na reportagem do Eduardo Ericeira. Meio-dia 40 minutos agora, meio-dia e 40. Olha só, alerta, hein? Nos últimos anos, o Maranhão apresentou quase 9.000 casos de hepatites virais. O tipo A continua sendo o que apresenta maior incidência e muita gente não sabe que tem a doença. Veja só.
8.921 pessoas foram diagnosticadas com hepatites virais no Maranhão entre 2007 e 2018. Os dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, segundo especialistas, ainda refletem uma subnotificação dos casos existentes. É que a doença é silenciosa e, por isso, os riscos são ainda maiores. A estimativa do Ministério da Saúde é que, atualmente, mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da hepatite, mas ainda não sabem. Durante este mês, na campanha Julho Amarelo, o foco das unidades de saúde em todo o país tem sido a conscientização para o diagnóstico precoce. Caso não seja tratada, a doença aumenta as chances do desenvolvimento de câncer no fígado. O Julho Amarelo, dia 28, é o Dia D, o Dia Internacional de Combate às Hepatites. É isso, para lembrar que existem os testes rápidos, existe o tratamento, que a comunidade, que a sociedade se junte a essa luta contra uma doença que leva a uma doença crônica, leva a um câncer. Então, se tratar, se ter o diagnóstico precoce, essa pessoa pode se curar. A campanha também reforça a importância da prevenção, principalmente para os grupos chamados específicos, idosos, crianças e homossexuais. Nós, quando falamos de hepatites virais, nós trabalhamos com públicos específicos, com populações chaves, HSH, idosos, né, acima de 40 anos, onde às vezes a doença é silenciosa e vem se manifestar. Os tipos A, B e C de hepatite são os mais frequentes no Brasil. A transmissão mais comum do tipo A é pela água ou alimentos contaminados. A hepatite B pode ser transmitida pelo contato com sangue contaminado, sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes de uso pessoal e de mãe para o bebê. A hepatite C também é transmitida pelo contato com sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos cortantes. O tipo D da doença é o mais raro e é uma espécie de evolução da doença em pacientes contaminados com o tipo B do vírus. A Ana Carolina não vacila quando o assunto é a saúde da Tayla. Por isso, ela já foi vacinada. Todas as vacinas dela eu vou no posto quase todo mês, porque já é de mês em mês que tenho que vacinar para prevenir várias doenças. Por causa que o índice de doenças em crianças é demais. Meio-dia, 43 minutos. Olha só, em Imperatriz, enquanto não há solução para contrato envolvendo o SUS e a Secretaria de Estado da Saúde, pacientes aguardam tratamento oncológico. Acontece que, para os pacientes, a espera parece uma eternidade. Veja só. No mês de junho, o hospital emitiu uma nota informando que os pacientes da oncologia poderiam deixar de ser atendidos e que o hospital teria solicitado a rescisão do contrato com o SUS e a Secretaria de Estado da Saúde, alegando as tentativas, segundo a nota, sem sucesso de realinhar o contrato e resolver pendências financeiras, como os atrasos nos pagamentos. O governo do estado foi representado pela Gerência Regional de Saúde. Vamos ouvir, né, na verdade, e após essa escuta vamos ver, né, o que vai ser colocado aqui, né, pela direção do hospital, o Ministério Público presente. Vamos então, na verdade, escutar, né, visitar as instalações, os serviços, né. Desde 2015 vem sendo pago pelo contrato o valor mensal de R$1 milhão. E segundo a direção do hospital, não foi reajustado, mesmo com o aumento da demanda de pacientes e dos custos operacionais de cada serviço e do tratamento. É um serviço que nos trouxe muita satisfação, só que os custos foram aumentando e esse aumento acaba tendo prejuízo, porque não há um realinhamento de preço, um reajustamento. Então a energia aumenta, medicamento aumenta, oxigênio aumenta, então é uma série de coisas que foi passando os anos e pós anos e chegou um momento que o hospital não consegue mais ter o serviço se não tiver esse reajustamento. Hoje o setor de oncologia do hospital realiza em média 4.000 atendimentos por mês, entre exames, consultas, cirurgias, pequenos procedimentos e casos de urgência e emergência, além das sessões de quimioterapia. Situação que preocupa a dona Luzia, que começou as sessões de quimioterapia em março, e a Mícia, que ainda vai fazer a primeira sessão do tratamento. Para mim é melhor aqui, é mais perto, né, do que esse de Itaquá para São Luís, é muito mais difícil para mim. Se for suspender, a gente ficaria muito preocupante nessa situação que nós estamos, que vou começar a
fazer a quimioterapia. Se preparando para a segunda sessão, Dona Ivanilde tem esperança de ver o problema resolvido. Para dar minha saúde, e com fé em Deus eu vou ficar boa, em nome de Jesus. E se já pensou se suspendesse, meu amor, que não seria não só de mim, mas de todos que estão na situação que eu estou. Segundo a Gerência Regional de Saúde, serão elaboradas propostas para serem enviadas à Secretaria de Estado para garantir a continuidade dos serviços. E é o que a gente espera, né? Que a situação seja resolvida o quanto antes, porque não dá para pedir para a doença aguardar um pouco enquanto o contrato é resolvido, não é não? Meio-dia 46 minutos agora, meio-dia 46. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa legal, coisa bacana, que é claro, sempre a sua participação aqui com a gente pelo 991968622. Vamos lá, mensagem na tela mais uma vez, vamos ver quem está acompanhando o programa, de onde, quem mandou a participação. Boa tarde, gosto do programa, é o Jailton Melo que mandou a mensagem, mandou foto. Obrigado, hein, Jailton, pela gentileza, seja bem-vindo. Um alô para Valdir de São Bento, também acompanhando o nosso programa. Um abraço, Valdir, e a todos aí de São Bento também. Obrigado pela companhia, hein? Quem aparece agora é o Nil de Barreirinhas, que também está acompanhando o nosso programa. Obrigado, Nil, seja bem-vindo. Um abraço a todos aí em Barreirinhas também, sempre participando com a gente. Um alô para Stephanie e Aimee, no Maiobão, aqui na região metropolitana de São Luís, também ligados na hora D. Um alô para Arthur e Apolo, da Vila Lobão, também participando com a gente. Obrigado, hein? Obrigado pela gentileza, obrigado pela participação. 991968622 é o número para que você possa interagir, conversar com a gente. Fique à vontade, viu? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais um bloco do seu Na Hora D. Até já! Meio-dia 50 minutos, agora meio-dia 50, já voltamos com mais um bloco do Na Hora D. Olha só, a Secretaria de Estado da Fazenda identificou uma nova irregularidade no uso de terminais de vendas com cartão de crédito e débito. Quem explica como isso vem ocorrendo é o repórter Eduardo Ericeira. Veja só. As investigações feitas aqui pela Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Maranhão identificaram irregularidades entre os anos de 2017 e 2018 com a venda de produtos utilizando os cartões de crédito, a compra sendo feita no crédito ou no débito. Cerca de 1.200 empresas em todo o estado do Maranhão foram identificadas praticando este tipo de ilegalidade, segundo as investigações aqui da Cefaz. O volume de venda nas mercadorias girou em torno de 120 milhões de reais. De 10 a 12 milhões deixaram de ser arrecadados pelo estado do Maranhão. A gente conversou com o auditor fiscal aqui da Cefaz, que ele explicou como é que funcionava esse esquema. Vamos acompanhar. Uma irregularidade que está sendo cometida por empresas do comércio varejista do estado do Maranhão, que fazem grandes operações de vendas ao consumidor final e que utilizavam como meio para pagar as suas operações comerciais a equipamentos de cartão de crédito e débito. Só que esses equipamentos foram adquiridos em nome da pessoa física e não em nome da pessoa jurídica que o estabelecimento ali constitui. Então, o que acontecia é que essas vendas, essas operações, essas vendas de mercadorias foram realizadas nesses equipamentos e por não ser identificado como sendo da empresa, as empresas puderam não emitir as notas fiscais e, correspondentemente a isso, não pagaram o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria, que é devido nas operações de venda de mercadorias. A nossa equipe também conversou com um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas. Vamos ouvir o que ele falou sobre o assunto. Com certeza o fisco, quando receber essas informações das operadoras de crédito, ele irá a você ou essa pessoa que não, essa pessoa ou essa loja que não fez a comunicação devida, cobrar as explicações necessárias para os fatos que ocorreram. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Meio-dia, 53 minutos agora. Você sabia que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana? Pois é, a chamada direção defensiva é fundamental para evitar problemas sérios. As informações com a repórter Nice Ribeiro. Boa tarde.
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. A direção defensiva tem sido a principal campanha dos órgãos de trânsito espalhados por todo o país. Aqui no Maranhão não é diferente. De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, cerca de 90% dos acidentes registrados são por falha humana. Por isso é necessário que motoristas e condutores estejam cada vez mais conscientes e também responsáveis na hora de dirigir. De acordo com o Detran, o Maranhão registrou de janeiro até abril deste ano 244 mortes no trânsito. 70% dessas mortes são de motociclistas e entre as infrações mais cometidas estão, mais uma vez, o excesso de velocidade e também o uso inadequado do celular ao volante. Devido a esses números alarmantes, as autoescolas também têm investido em direção defensiva, inclusive faz parte da grade curricular a direção defensiva desde 2005, para que os motoristas estejam cada vez mais conscientes. A reportagem completa desse assunto você acompanha no Jornal da Difusora. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Nice, pelas informações. Bora tomar cuidado, hein? 12h55 agora. E o ministro de Minas e Energia quer usar o mercado de gás, o que será lançado pelo governo federal, para diminuir o consumo de diesel no país e estimular a conversão de caminhões para o gás natural veicular, uma forma de reduzir o custo de frete. A reportagem é de Emerson Pinto. Veja só. O objetivo, segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é usar o mercado de gás para diminuir o consumo de diesel no país e estimular a conversão de caminhões para gás natural veicular, o que reduziria o custo do frete. Nas estradas, a opinião dos caminhoneiros é dividida. A preocupação é principalmente quanto à logística que será usada para fazer o gás chegar a todos os postos do país. É o que pensa o Albertino, com seus 48 anos de experiência, transportando entre o Brasil, Argentina, Chile e Peru. Vai abastecer aonde? Todos os postos vão se adaptar a esse sistema? Eu acho difícil, né? Eu acho meio difícil, porque isso aí é uma coisa que não é gás natural, no Brasil aqui não tem. Ele vai trazer de lá da Bolívia, lá do Peru, não sei de onde lá. Eu acho meio possível, né? Na dúvida se a medida pode mesmo funcionar, o Marão prefere continuar abastecendo com o diesel. Minha opinião, deixaria do jeito que está mesmo, né? Com o diesel. Seria melhor já implantar esse ar aí, né? Para não poluir o ambiente. E eu creio que tinha que deixar do jeito que está mesmo. E a preocupação do Antônio é com o preço. Se vai ficar mais barato abastecer com gás para longas viagens, com outros fatores. De quanto vai custar, como vai sair o preço do metro cúbico, né? Do gás, porque o diesel, você sabe, tá um absurdo. Então tem que ver quanto que vai ser o metro cúbico do gás, se os caminhão, que nem o meu ali, ó, é um caminhão mais velho, é um 113, se ele vai adaptar com isso ou não. Se vai ter que trocar, aí tem que ver as condições que vai ser trocado. Se a gente vai ter condições de trocar ou não, ou só os empresários que vai poder. Então tem todo esse meio aí que tem que ser discutido. Pois é, vamos ver no que vai dar, né, mais essa ideia do governo federal. 12h57. Nós vamos mostrar agora um projeto teatral que apresenta espetáculo inspirado em Elis Regina. A poesia interpretada pela cantora foi a motivação para a criação do espetáculo, que começa a ser apresentado amanhã. Veja só. A tarefa não é fácil. Retratar as emoções e nuances da música interpretada com toda a intensidade da voz de Elis Regina tem sido um desafio. Proposta aceita por estes jovens que há cerca de um ano fazem parte de um projeto desenvolvido de forma voluntária na capital. A gente abriu a audição para esse projeto, onde tivemos 80 jovens da comunidade, das mais diversos bairros da cidade, que queriam desenvolver seu potencial artístico na dança, né? Tiveram essa oportunidade. Para o diretor, as diferenças entre as gerações, uma que pôde acompanhar Elis nos palcos e outra que não teve essa oportunidade, se tornou fundamental no processo. Eu sempre fui muito apaixonado por ela, vivi o momento Elis e deixei nas mãos deles, né, mais novos,
que compusessem, buscasse a trilha sonora, compusesse todo o roteiro, e fui só dando a cobertura ali para eles, né? O espetáculo Uma Poesia Eterna, Elis, vai contar com a participação de 20 bailarinos, 1 ano de trabalho e muita pesquisa. A gente ensaiando e a galera já estava chorando porque, sei lá, estava sentindo alguma coisa, a gente nunca nem teve relacionamento algum, mas estava chorando porque começou a entender a mensagem. Esse 1 ano de pesquisa foi muito à base de ler biografia, estudar música, e estudar expressão corporal, e estudar expressão facial, e estudar letras de música. Para os jovens da companhia, uma experiência tão intensa quanto a própria homenageada. Transformar ao longo do espetáculo o nosso corpo num corpo que está cantando, num corpo que está sorrindo, ou que está chorando, ou que está num bar se divertindo. Então passar essas nuances ao longo do espetáculo é um desafio. A gente pode, através nessa experiência do espetáculo, se aproximar de Elis de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, com sentimentos novos. É um crescimento muito gratificante para mim, tem sido uma experiência incrível mesmo. Legal, né? Parabéns a todo o grupo. 12h 59 minutos agora para encerrar o programa de hoje. Tem mais participação, tem mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando mais uma vez. Um abraço para mim e para as minhas filhas, Carly e Anne, do Santa Efigênia. Obrigado pela companhia, hein? Vamos lá, que aparece também. Assisto o seu programa todos os dias. Mostra o José Miguel, que já está na tela da TV Difusora. Obrigado, hein? Obrigado pela participação. Sou fã do seu programa. Um alô para mim. É a Letícia de Bacurituba também acompanhando a gente. Obrigado, Letícia. Obrigado pela gentileza. Um alô para Vando e Daniel no Residencial Paraíso também participando com a gente. Obrigado pela participação. Um alô para Georgiane, Radassa e também Isa em Barreirinhas também interagindo com a gente pelo 999-686-22. O Na Hora D fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Para encerrar, tinha mais um ali para a gente. Outras informações às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Para encerrar o programa de hoje, tem mais um pouquinho do ensaio do espetáculo Elis. Forte abraço e até amanhã.